Meus amigos, ontem aqui no canal eu trouxe esse vídeo de detalhes, né, da primeira temporada de One Piece, só que como eu disse naquele vídeo, tem tantas coisas ainda, tantos detalhes, referências, easter eggs só nessa primeira temporada que eu decidi dividir o vídeo em duas partes. Então tá. Então, por exemplo, quem notou o Oro Jackson, né, o navio do Gold Roger, e a referência do Noland, o mentiroso, e o Baroque Works, e o Mr. Seven, e o Jinbe, né, que foi referenciado lá no Arlong Park, e o Kong, o comandante, né, que apareceu nos créditos finais do mapa da primeira temporada. Agora, a referência do Exército Revolucionário foi um dos maiores easter eggs dessa primeira temporada, velho. Quero ver quem pegou aí. Agora lascou. Se preparem, porque no vídeo de hoje vai ser uma continuação do primeiro, tá? Vocês cliquem aí depois nos cards para assistir o primeiro, que é complemento desse. Iremos ver mais 20 detalhes, referências, easter eggs e curiosidades que talvez você não tenha percebido na primeira temporada de One Piece. Simbora! Hello my friends geek na voz, e a primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada de One Piece é justamente o início da grande era dos piratas. Piratas são bandidos vagabundos, quem quer isso pra vida? Porém, antes de chegar à execução do Gold Roger, alguns navios familiares do anime e mangá foram vistos. Isso inclui o Oro Jackson, né, do Gold Roger, e também o brinquedinho do Mihawk, cara, o Olhos de Gavião. Quem pegou também essa? Pode ir explicando agora! Agora, quem pegou a referência do Noland, o mentiroso? E se você nunca assistiu anime ou mangá, eu acho que nesse momento você ficou boiando, você ficou sem entender nada, mas cara, a importância disso pro futuro de One Piece é gigante. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, tá? Só vou passar por cima, mas cara, que referência genial. Acontece que após ficar extremamente ferido, né, no duelo contra Mihawk, Zoro ficou debilitado durante boa parte do sexto episódio, e para tentar ajudá-lo a se recuperar, a Nami narra uma história de um livro ilustrado. Acontece que esse livro, cara, é do Noland, o Mentiroso, um conto infantil conhecido pelos personagens do universo de One Piece. Afinal, o livro apresenta uma história sobre o Mont Blanc Noland, um homem que ficou conhecido por inventar mentiras sobre uma suposta cidade de ouro, sendo que posteriormente esse arco ele viria a ser desenvolvido no material original, tanto no anime quanto no mangá. E já na primeira temporada ele já foi referenciado, cara. Genial isso aí. Em um certo país, nos mares do norte, havia um explorador chamado Mont Blanc Noland. Suas histórias eram sempre grandes aventuras que pareciam mentiras. A fome insaciável do Luffy já não é segredo pra ninguém, né? Nesse sentido, ele se assemelha muito com o Goku de Dragon Ball. Só que quando criança, o Luffy ele já tinha o costume de chegar no lugar e dizer o seguinte, ó: coloca na conta do tesouro. Vocês perceberam isso na primeira temporada, quando ele chegou lá no restaurante do Baratie? Ou seja, na cabeça do Mini Chapéu de Palha, a situação não era um problema. E a série One Piece fez questão de resgatar essa memória no quinto episódio, né? Quando o bando ele decide comer no restaurante Baratie. Só que essa citação foi diretamente retirada do material original, cara. Essa frase do Luffy de bota na conta do tesouro é muito famosa. Pendura na conta do meu tesouro. E quem aí notou que os Baroque Works, eles foram referenciados na primeira temporada de One Piece? Eu já fiz um vídeo exclusivo somente sobre os Baroque Works, né, e como que eles podem aparecer na segunda temporada. É só vocês clicarem nos cards depois pra assistir. Mas cara, eles apareceram, velho. Quer dizer, eles não, um dos membros, que é o Mr. Seven, que lutou contra o Zoro lá no início do primeiro episódio. Como é que é? Porém, resumidamente, né, a Baroque Works é uma organização sediada na Grand Line e que tem objetivos financeiros e políticos que envolvem assumir o controle do país de Alabasta, sendo que no coração da Baroque Works está o Crocodile, cara, que é um temível pirata Shichibukai e também usuário da Akuma no Mi, que tá muito à frente do Arlong, por exemplo, na hierarquia de One Piece. Cara, é o que eu disse no vídeo, tá? Vocês assistam lá depois. O cartaz de recompensa do Arlong é de 20 milhões de beris. O do Crocodile, né, que é o líder dos Baroque Works, é simplesmente 81 milhões. É muita grana. Tá falando sério? E o Mr. Seven, aquele personagem que apareceu no início da série tretando com o Zoro, ele faz parte dos Baroque Works. E outro detalhe também sensacional, cara, é a voadora no like embaixo. Isso daí é crucial. Cara, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, que eu tô seguindo todo mundo de volta e trocando uma ideia sobre One Piece. Olha que integração da hora. E comentem embaixo quais os próximos temas, né, de One Piece que vocês gostariam de ver aqui no canal. A gente já soltou especial, já soltou vídeo sobre o final da série, de análise, teorias, detalhes agora. Vocês querem um top 10 também de One Piece? Pelo menos dessa primeira saga do East Blue, ranqueando os 10 personagens mais poderosos desse início de One Piece? Comenta embaixo. Se o feedback for legal, faça.
Nice. Sendo que o Mr. Seven, ele nunca apareceu no mangá One Piece ou então no anime, cara, já que o Zoro matou antes do capítulo 1. No entanto, né, quando solicitado a descrever como seria o Mr. Seven, o autor de One Piece, que é o Eiichiro Oda, ele desenhou um rabisco. E esse rabisco, né, que foi publicado em uma das seções especiais do mangá, se tornou a coisa mais próxima de uma aparência canônica do Mr. Seven original, cara. E como podemos ver, o live action se inspirou um pouco nesse rabisco do Eiichiro Oda. Olha que detalhe genial, cara. Tem caroço nesse angu. Sendo que algumas técnicas características do Zoro com a espada, a gente já viu nessa luta contra o Mr. Seven, né? Como, por exemplo, o Onigiri. Quem percebeu que ele lançou lá no final? Mas que papo é esse, rapaz? Sendo que mais tarde na série, o vice-almirante Garp, ele estava investigando a atividade da Baroque Works em East Blue. Ou seja, aguardem que a cacetada vai estralar na segunda temporada de One Piece, mano. Vai ser uma porradaria sinistra. Com certeza! Porém, essa primeira temporada de One Piece, por cima, parcialmente apresentou um conceito muito importante para esse universo, que são os Shichibukai, velho. Afinal, o termo se refere a um grupo de 7 piratas extremamente poderosos que se aliaram ao governo mundial e não podem ser capturados pela marinha, como, por exemplo, o Olhos de Gavião. Porém, lá no 7º episódio, o Arlong, ele menciona um desses piratas, cara, que é o Jinbe, um personagem que ainda deve aparecer na série e que vai desenvolver uma forte relação com Luffy e os demais chapéus de palha. Veja só, um homem-peixe é um Shichibukai. Jinbe é um tolo! Um cão do governo com um mestre inferior. Pois quando o Arlong e o Nezumi eles estão discutindo, né, sobre como o mundo enxerga os homens-peixe, que inclusive é uma crítica social maravilhosa, né, que a série fez em relação ao preconceito, mas o Nezumi ele diz que um dos 7 senhores da Guerra do Mar é um homem-peixe. E essa é uma referência ao Jinbe, cara. É um homem-peixe que eventualmente vai ter uma importância enorme na história e que estreou em One Piece lá no capítulo 528. Então tá. Ou seja, o cara só vai aparecer lá pra metade da história de One Piece. E já na primeira temporada, no finalzinho, ele foi referenciado. Olha que detalhe genial, velho. Mano, eu amei essa primeira temporada de One Piece por conta disso, né? O tanto de conceitos, de referências, detalhes que eles apresentaram só nessa primeira temporada, significa que a série tem um potencial de, sei lá, 20, 30 temporadas, porque One Piece é enorme. Tamo junto, velho! E senhora Netflix, por favor, tá? Favor fazer a lição de casa de vocês aí. O mínimo que é renovar a série One Piece. Se não renovar, vocês vão ter um problema gigante com a gente. Para de falar essas loucuras! E em relação à trilha sonora de One Piece, tivemos pelo menos 2 que são muito marcantes no anime. A primeira, é claro, é We Are, que apareceu no 4º episódio em forma de instrumental, né, que é a música tema de One Piece, e também Bink Seiki, cara. Afinal, a música apareceu no primeiro episódio no Party's Bar, enquanto o Shanks, ele cuida do ferimento do pequeno Luffy. Como é que é? E aqui vai agora uma mini crítica do Tio Geek em relação a essa primeira temporada de One Piece, tá? Porque a trilha sonora como todo eu curti, tá? Apareceu poucas vezes, mas eu curti. Mas a trilha do Arlong, cara, aquele trap do Arlong ali... eu não gostei não. Vocês curtiram essa trilha sonora do Arlong? Eu achei meio nada a ver. Que porcaria é essa? Será que é isso mesmo ou o Tio Geek aqui que tá fugindo da regra aqui? Eu tô cheirando na escala. E quem aí notou o Pandaman e vive, velho? Pois é, rolou esses easter eggs, né? Acontece que o Pandaman, que é um personagem engraçado, né, criado pelo Eiichiro Oda, ele apareceu na mansão da Kaia lá no jardim, sendo que o pato de estimação da Vivi também fez uma participação especial nessa cena em forma de escultura, velho. Ou seja, isso indica claramente que o próximo arco importante da série de One Piece será Alabasta, e isso envolve os Baroque Works. E aí? Não é demais? E eu comentei sobre isso em um vídeo específico somente sobre os Baroque Works, cara. Eu apresentei essa organização pra vocês e como que eles devem surgir na segunda temporada de One Piece. Então, se vocês quiserem se aprofundar depois no tema, é só clicarem nos cards em cima e ver esses vídeos que são muito importantes, cara. É um complemento desse aqui. Ah, agora eu entendi! Sendo que no final da temporada, a cereja do bolo, os caras simplesmente citaram o Exército Revolucionário. Cara, a importância que esse arco vai ter pro futuro de One Piece é um negócio de louco. Tem caroço nesse angu. Pois o nome dele surge logo após uma recompensa ser colocada no Luffy com uma manchete que diz: o país de Vira ultrapassado pelo Exército Revolucionário. Pra quem não conhece, né, Vira é um pequeno país em algum lugar da Grand Line que acabou sendo derrubado pelo Exército Revolucionário após um golpe de estado. O lugar em si não tem muito significado, mas a facção que o governa tem muito a ver com a trama e eu não vou falar muito aqui pra não dar spoilers, tá? Mas fiquem de olhos aí no Exército Revolucionário.
É verdade. Kong, o comandante-chefe do governo mundial, foi referenciado no mapa de créditos finais de One Piece, velho. Lembrando que o Kong tornou-se o comandante-chefe do governo mundial em algum momento entre a morte do Gold Roger e o início de One Piece. Na real, cara, nesses créditos finais, né, nesse mapa que apareceu lá no finalzinho do último episódio, tem tantas referências ali, tem tantos detalhes, easter eggzinhos pequenininhos, que eu comentei vários deles na parte 1 desse vídeo. Então vocês cliquem nos cards depois pra ver a parte 1 desse vídeo aqui. Eu concordo. Agora, essa curiosidade aqui de bastidores, eu não fazia a menor ideia. Quando eu descobri, a minha cabeça... Mas que papo é esse, rapaz? Porque a atriz que interpreta a Nami, né, no live action de One Piece, que é a Emily Rudd, vocês notaram que alguma familiaridade? Eu acho que vocês já viram ela em algum lugar, porque ela é simplesmente a mina do meme 10/10. Tá falando sério? Mano, quando eu percebi isso, eu não sei o que aconteceu comigo, por que eu não vi isso antes? Sendo que Emily Rudd não só é um nome conhecido da Netflix, né, porque ela apareceu em Rua do Medo, como também a atriz tem um feed completamente na estética otaku, velho, com frases tiradas de animes e da própria Nami, inclusive, né, que viria interpretar anos depois. Essa daí é esperta, velho. Pode ir explicando agora! Sendo que o One Piece, cara, foi simplesmente a maior série da história a ser produzida na África do Sul. A produção ultrapassou 400 milhões de dólares destinado a um fundo exclusivo para atores sul-africanos e funcionários de bastidores, velho. Olha que da hora. E aí? Não é demais? Sendo que o Eiichiro Oda, né, criador de One Piece, esteve envolvido de cabo a rabo nessa série, pois o Oda Sensei, ele sempre teve um cuidado em aceitar que One Piece fosse adaptado pro live action, né, seja filme ou série. Isso porque o Oda, ele achava que a galera não ia conseguir adaptar a sua obra máxima One Piece da forma como deveria, e também porque na época não tinha tecnologia o suficiente pra fazer do jeito que ele queria, né, porque convenhamos, a tecnologia de esticar o braço, né, o CGI do Luffy é complicado. Hoje em dia ainda é complicado, imagine na época. Tem caroço nesse angu. Porém, a opinião do Oda Sensei mudou quando ele conheceu o Matt Owens. E quando o produtor foi conversar com o Oda sobre a adaptação, ele deixou bem claro que era profundamente fã de One Piece e explicou o que a obra significava pra ele. E bom, o resto é história, né? A série One Piece na Netflix já tá quebrando recordes de Van Dia e Stranger Things e o Oda Sensei deve estar muito feliz. Eu concordo. Sendo que o Iñaki Godoy, né, que é o nosso queridíssimo ator que viveu o Monkey D. Luffy na adaptação live action da Netflix, e guardem o nome dele, tá? Iñaki Godoy, ele é um moleque muito carismático, mas ele curtiu tanto a sua experiência interpretando o pirata Luffy na série One Piece, que após as filmagens, após concluírem tudo a respeito da série One Piece, ele simplesmente ficou 80 dias em alto mar, cara, só que dessa vez de verdade. Ah, isso daí foi uma piada? Sendo que o nosso queridíssimo jovem Iñaki, ele conheceu o Oda Sensei pessoalmente. O Oda Sensei deve ser um mito da internet. Eu acho que ele não deve existir, não. Mas que papo é esse, rapaz? Mas e aí, meus amigos, curtiram esse vídeo? Tem algum outro detalhe, referência, easter egg aí que eu não consegui colocar, mas que vale a pena você deixar no comentário? Larga o doce aí, porque eu vou ler e responder todo mundo. Assistam a parte 1 desse vídeo, tá? Clicando nos cards em cima, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!